Votação. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos a essa hora da noite e bem que nós poderíamos terminar a sessão na hora que o presidente decidir encerrar a votação, sem ouvir esse discurso do deputado líder do PSDB nesse momento. Por que eu quero me referir inicialmente a esse pronunciamento do deputado Nilson Mourão? Ele, que foi um dos protagonistas e articuladores do golpe parlamentar que foi dado no governo legítimo da presidenta Dilma, talvez ele devia-se, nesse momento, pedir desculpas ao povo brasileiro exatamente pelo que eles fizeram com o país após o afastamento da presidenta Dilma. Lembra os senhores e senhoras parlamentares que o discurso deles, sobretudo o PSDB, que passaram um ano no terceiro turno da eleição, articulando a instabilidade política, articulando o golpe, liderado pelo senador Aécio Neves e outros próximos do PSDB, deveria agora pedir desculpas ao país, porque quem articulou o golpe, prometeu retirar o Brasil da crise institucional que eles criaram na época do governo da Dilma, eles deveriam pedir desculpa, porque 1 ano e 6 meses depois, o Brasil está quebrado. Que Brasil é esse que o líder do PSDB fala aqui no microfone do plenário Ulisses Guimarães? Retomada do crescimento, retomada do emprego, retomada da estabilidade política? Parece que está no mundo da lua, não está percebendo que esse país está quebrado. É um país envolvido em todos os quadrantes da vida republicana, na crise econômica, na crise moral, na crise social e na crise institucional. Que país é esse que falam os líderes da oposição na época aqui? O país social que nós construímos? O modelo de inclusão social que nós construímos? Como é que falam em crescimento econômico se reduzir o orçamento, o investimento público em comparação com o PIB caiu de 2015 205 bilhões, que representava 19% do PIB, para 2018 a 10% do PIB caiu para 63 bilhões. Que crescimento, como é que se retoma crescimento econômico desse jeito? Os programas sociais todos desconstituídos, todos zeraram os recursos na área da agricultura, em todas as áreas do governo. O processo de Estado social que nós construímos, eles acabaram com tudo em menos de 2 anos. Falar em retomada, eles que plantaram, que articularam o golpe, falar em retomada, ainda vir aqui acusar a esquerda de irresponsabilidade. Quem foi que construiu a instabilidade política do Brasil? O discurso que foi feito aqui na época é: se afastasse a Dilma, o Brasil entraria no processo de crescimento. É uma vergonha, um país com mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, de habitantes, está passando por esse processo de crise. E os líderes do governo, principalmente a liderança do PSDB, ainda vem aqui, em vez de discutir o problema do presidente nacional afastado do PSDB. Eu não fico aqui num momento como esse, eu quero dizer aos meus pares, eu não fico feliz com o que está acontecendo, porque isso é uma cilada. Eles vêm aqui, não fazem uma meia-culpa e não abordam nada, porque não tem compromisso com a democracia. Eu não fico feliz com o que aconteceu hoje no Supremo, não. Eu não vou comemorar a derrota dos outros, não, porque isso pode enveredar por um caminho que pode comprometer a democracia, o Estado de Direito e, sobretudo, o devido processo legal. Eu não fico, posso até ser criticado por eu estar falando isso aqui pelo meu partido, mas eu não fico, porque o que está acontecendo com a política, presidente Rodrigo Maia, é um processo de criminalização, e isso cai na carapuça do futuro. Sei lá se não cai na carapuça de todo mundo. O que estão fazendo com o presidente Lula? Será? Ainda vem um deputado que tem vários processos, inclusive,
o deputado Fragda vir comemorar a tal da Carta do Palocci. Parece que isso é o fim do mundo que nós estamos vivendo aqui nesse plenário Ulisses Guimarães. Porque o Brasil não é esse o caminho. Para restaurar a política, presidente Rodrigo Maia, nós temos que ter grandeza aqui dentro. Nós não podemos enveredar por esse caminho da criminalização. Façam como vocês fizeram oposição aos governos do PT, mas foram os governos do PT que garantiram o maior processo de inclusão social na história do Brasil. Retomaram o crescimento, geraram emprego e construíram uma relação saudável com o mundo internacional. E agora, o governo Temer, que vocês colocaram aí na presidência da República, não sabe nem o que fazer com a economia. Até o ministro Meirelles, vaiado na Quinta Avenida em Nova York. Os indicadores econômicos não indicam crescimento econômico, coisa nenhuma. O que nós estamos vendo é um processo de deteriorização das finanças públicas, das contas públicas. Quem não lembra o tal do déficit público, que dizia que a Dilma tinha feito déficit público. Vamos terminar o ano pedindo autorização para um déficit nas contas públicas de mais de 159 bilhões. É esse o Brasil do crescimento? É esse o Brasil do emprego? Esse Brasil que vocês estão governando não é o Brasil que a sociedade brasileira sonha e quer. Eu concluo, senhor presidente. Eu lembro que o deputado Nilson do PSDB dizia muito aqui no microfone: ninguém governa o Brasil com 13%. Naquela época, quando a Dilma apareceu com 13%, ele dizia aqui no microfone: ninguém governa o Brasil com 13% de aceitação. Veja bem, como é que o Temer vai governar esse Brasil com 2% de aprovação? Como é que é? Será que a sociedade brasileira apoia esse discurso? Será que a sociedade brasileira não enxerga, não vê, não compara? Será que o país não sabe o que o governo FHC fez nos 8 anos que governou o Brasil? Quebrou o Brasil, entregou ao Lula o país quebrado. A única coisa que eles comemoram é a tal história do real e a lei de responsabilidade fiscal. No mais, foi um governo que entregou também o Brasil. E esse atual é o governo da irresponsabilidade, da gastança, do faz de tudo para se manter no poder. É por isso que foi aprovada essa medida provisória agora há pouco, para garantir o foro privilegiado para o ministro Moreira Franco. É por isso que foi aprovado. Diz uma coisa, disseram uma coisa e estão fazendo outra. Peçam desculpa ao Brasil. É por isso que o Brasil diz, e é por isso também que eles não entendem. A gente conversa com cada um de vocês aqui, deputado Afonso Florencio, que me ouve nesse momento. Eles perguntam assim, alguns deles falam assim: eu não entendo por que que o Lula batem, e o Lula só cresce. Sabe por quê? Porque até agora foi tudo ilação. Não teve prova, não teve nada, não teve mala, não teve nada. É tudo ilação. E a população percebe muito bem o significado dos anos que nós governamos o Brasil. O PT, o PCdoB, em grande parte o PSB, o PDT em grande parte também, foram os partidos que construíram a maior estabilidade política do Brasil nos anos que o Lula governou o Brasil. Portanto, líder do PSDB, você devia se reunir e tomar destino sobre se ficam ou saem do governo, ou se vocês apoiam ou não o senador Aécio Neves, que hoje teve por parte do Supremo a decisão de afastá-lo do mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, fazer um registro. Senhor presidente. O projeto Campo Vivo vai ser lançado sexta-feira pela equipe da Prefeitura de Nova Venécia.